Boa noite, me chamo Danilo Silva de Castro e eu fiquei com o 8º ano, né? E temos como tema da nossa aula matéria e energia associadas a mudanças climáticas. Lembrando que esse slide era do meu grupo, mas eu irei apenas apresentar a vocês só conteúdos do 8º ano, que no caso é minha série. Vou apresentar a vocês só os assuntos relacionados ao 8º ano. Prosseguir aqui. Prosseguindo, nos deparamos com duas perguntas, né? O que são as mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações no estado do clima da Terra, que persistem por um longo período de tempo. Esse fenômeno, que foi observado em toda a história da Terra, pode ter origem natural pela ação do homem. A segunda pergunta: o que é clima? Clima é a sucessão de diferentes estados do tempo, que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Vamos dar continuidade ao slide, né? Tipos de clima. Os climas são classificados pelos meteorologistas e climatologistas com base principalmente na temperatura e na umidade. Eu fiquei de falar sobre o clima temperado e polar, né? Então, o clima temperado predomina na maior parte dos países europeus, América do Norte, Argentina, parte da Austrália, China e Japão. Já o clima polar ou glacial, que é a mesma coisa, é caracterizado por uma longa temporada de inverno e temperaturas extremamente baixas. Dando continuidade à apresentação, né, temos o que é energia. Energia está relacionada à capacidade de produção de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como o movimento de corpos, calor, eletricidade, entre outros, né? Isso. E o que é matéria, né? Uma pergunta muito utilizada, né, entre o âmbito escolar. Então, respondendo o que é matéria, matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso. A matéria inclui átomos e outras partículas que possuem massa. Pois é. Dando continuidade novamente à nossa apresentação, vamos falar agora um pouquinho sobre as características da matéria, né? Então, estados físicos da matéria. Eu fiquei de falar sobre o estado líquido e o estado gasoso. Então, o estado líquido. Estado em que as partículas que formam a matéria apresentam um menor nível de organização, né? Já o estado gasoso, né? Estado em que as partículas, né, átomos ou moléculas que formam a matéria não apresentam organização, ou seja, estão muito dispersas. Dando continuidade à nossa apresentação, vou passar aqui agora o slide. Pois bem, agora nos deparamos com impacto das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas pelas quais o planeta vem passando por causa das ações humanas podem gerar diversos impactos para todo o planeta. Temos, por exemplo, né, o aquecimento global, perda de gelo nos polos norte e sul, subida do nível médio das águas do mar, alterações de recursos hídricos, desertificação, alterações nos ecossistemas e perda de biodiversidade, né? E também podemos ter impactos na saúde e bem-estar da população humana. Então, as mudanças climáticas causadas pelo homem, muitas das vezes, e na verdade na maioria das vezes, prejudica muito o meio ambiente.
e prejudicando o meio ambiente, é a mesma coisa que estarmos nos prejudicando. Então, dando continuidade ao slide, temos aqui, né, o papel, né, de cada tópico deste aqui, que é o papel do professor, o papel do biólogo, do químico e do físico. E eu fiquei de falar sobre o papel do professor e o papel do químico. Pois bem, o professor. O professor é aquele que vai passar conhecimento para vocês de maneira boa e que vocês tenham noção de como ocorre, como é e como mudar. Isso explicando das 3 áreas científicas. Pois bem, agora eu irei falar um pouquinho sobre o papel do químico, o que o químico faz no seu dia a dia, né? Para que vocês, alunos, possam entender. Pois bem, o papel do químico. Sabe aqueles gases que fazem mal? O químico é o cientista que vai pesquisar isso. Os gases que fazem mal para a atmosfera e contribuem para o aquecimento global são estudados por químicos e até maneiras de diminuir esses gases e buscar alternativas. Vamos dando continuidade, né? E aqui finalizamos a nossa mini aula, né? Com perguntas que foram discorridas em aula. Então não é necessário fazer essas perguntas novamente. Então, essa foi a minha apresentação. E eu espero que todos tenham gostado, né? E que tenham entendido um pouquinho sobre essa relação de energia, essa relação de troca de calores, né? Relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, que todos tenham uma boa noite.